Olá pessoal, venho trazer aqui para vocês mais algumas dicas, né? No caso hoje mais uma dica, né? Sobre o Telegram, né? E utilização do Telegram. Vamos abrir aqui o Telegram. Hoje o recurso que nós vamos aprender é o recurso chamado mensagens salvas, né? Onde é que se encontra esse recurso? Então na tela principal aqui do Telegram existem esses três tracinhos aqui em cima, ó, na esquerda. Você clica nele, vai ter um recurso aqui chamado mensagens salvas. É justamente sobre esse recurso que nós vamos falar hoje, tá certo? Mas para que a gente possa ter um entendimento de como é que funciona esse recurso de mensagens salvas, eu quero primeiro fazer uma outra explanação, tá certo? Eu quero explicar para vocês aqui o princípio de composição dos mensageiros, dos principais mensageiros, né? Então nós detalhamos aqui o WhatsApp, né? E o Telegram, tá certo? Então qual é o princípio de composição desses dois mensageiros? Então o WhatsApp, né? Ele tem como princípio a transmissão direta. O que é que significa isso, né? Significa que todas as mensagens que são compartilhadas, ela é feita, né? De aparelho para aparelho, ou seja, o compartilhamento é feito de aparelho para aparelho. Toda mensagem que eu mando para uma outra pessoa, né, faço uma transmissão para outra pessoa, eu mando do meu aparelho para o aparelho dessa pessoa. Ou seja, a transmissão é direta, tá certo? Já o Telegram, ele tem transmissão indireta. O que é que isso significa? Significa que o compartilhamento de mensagens, né, de arquivos, de transmissão, que é feito de um aparelho para o outro, ele não é feito diretamente. Ou seja, ele passa primeiro por um provedor, né? Esse provedor é baseado em nuvens, né? São poderosíssimos computadores, não é isso? Que armazenam as informações que são compartilhadas dentro desse mensageiro, né? Dentro desse aplicativo chamado Telegram. Ou seja, o princípio básico do Telegram é que ele é baseado em nuvens, certo? E o princípio básico do WhatsApp é que ele é de transmissão direta, tá certo? Então esse compartilhamento feito pelo Telegram, isso implica diretamente na memória do seu aparelho, né? E todos os benefícios extras que o Telegram tem, ele utiliza desse princípio para poder oferecer aos seus clientes, tá certo? Então são essa diferença, né? A diferença que existe entre os mensageiros, né? É uma diferença de composição, da maneira que da base que foi feito o aplicativo, tá certo? Vamos aqui ver aqui alguns desses recursos extra que o Telegram tem em relação ao WhatsApp, tá certo? O primeiro é mensagem salva. Outro é edição de mensagem, outro agendamentos de mensagem, fixar mensagem e criar enquetes, tá certo? Além de outros recursos, como os grupos com mais de 200 mil participantes e membros e os canais de participação ilimitada, tá certo? Então nós vamos no GT, nesse primeiro aqui, ó, que é o mensagem salva. E depois eu farei outros vídeos explicando cada um desses recursos aqui que o Telegram nos oferece, tá certo? Então vamos para o mensagem salva. Então partindo desse princípio aqui, que ele é feito, né, composto em nuvens, né, pelo provedor, ele nos oferece a seguinte característica, né? Que uma mensagem salva você pode transmitir qualquer tipo de arquivo de até 2 GB, tá certo? Então o tamanho de cada arquivo é 2 GB. Né? E o armazenamento que ele oferece para cada um de nós é um armazenamento ilimitado, tá certo? E gratuito. Ok? Deixa eu desativar aqui que está fazendo barulho. Certo? É um armazenamento infinito e gratuito. Então, a partir desse princípio aí é que nós temos esse primeiro recurso que nós vamos aprender. Tá certo? Só que a gente tem que entender o seguinte. Para que haja a leitura do arquivo, né? Para que haja a leitura, olha só, vamos voltar aqui para os princípios, né? Porque eu consigo visualizar a mensagem que é transmitida pelo WhatsApp, né? Por quê? Porque ele me pega o arquivo que está no aparelho dele e manda para o meu aparelho. Então, ele fazendo isso,
eu consigo visualizar aquele arquivo que ele mandou para mim, né? Seja ele, né, um áudio, né, um vídeo, né? Lembrando que o WhatsApp, né, tem essa restrição, né? Ele não manda todo tipo de arquivo, né? Ele só compartilha alguns tipos de extensão de arquivos, né? Não são todos. Já o Telegram, ele compartilha quaisquer tipo de arquivo, tá certo? De até 2 GB. Já o WhatsApp não são todos os tipos de arquivo. E se eu não me engano, salvo engano aí, era 17 megabytes. Eles tiveram um aumentozinho para, não sei se foi 54. Eu não estou bem lembrado o tamanho da extensão, né? Mas a diferença também é essa, né? Ele de compartilhamento, né? Ele compartilha alguns tipos de arquivo, não são todos, de até 54 MB, né? Já o Telegram é quaisquer tipo de arquivo de até 2 GB, né? Antigamente era 1,5 GB, né? Aí ele, como o WhatsApp aumentou, ele aumentou para 2 GB, tá certo? Foi esse mês que teve essa atualização e oferecimento desse recurso de até 2 GB, tá certo? Então, partindo desse princípio aqui do WhatsApp, né, e do Telegram, né, o WhatsApp ele manda o arquivo para você e você consegue ler no seu aparelho, tá certo? O Telegram ele manda para o provedor e o provedor manda um link, né, para o outro aparelho dizendo o endereço onde é que está armazenado esse arquivo, né? Como a gente falou, né, o arquivo não fica no aparelho, ele fica no provedor. Então, para que eu chegue lá no provedor, eu tenho que ter um caminho, tá certo? Esse caminho aqui, a setinha aqui, ó, indo e voltando aqui, ó. Ou seja, quem manda o arquivo, o provedor armazena o arquivo e manda, certo? O link desse arquivo para o aparelho do qual você quer compartilhar, tá certo? Então ele manda um link, o arquivo fica armazenado no provedor e o aparelho recebe somente um link. Aí, para que você visualize o que está aqui no aparelho, no provedor, é necessário que você baixe esse arquivo, tá certo? Então aí é onde está outra questão também, né? Por ser de maneira indireta, o arquivo não fica no seu aparelho, tá certo? Já o WhatsApp não, ele manda para o seu aparelho, certo? Isso gerando uma sobrecarga na sua memória, né? Na sua memória, como eu coloquei aqui, né? Isso implica diretamente na memória do seu aparelho, ou seja, o seu aparelho começa a ficar inchado devido aos arquivos que você vai recebendo do WhatsApp. Já no Telegram não, você recebe um link e você baixa esse link, certo? E através desse link você visualiza o arquivo. Então o que é que o Telegram fez? Ele criou, né? Ele criou uma memória chamada memória cache, tá certo? Memória cache. Então na memória cache, vamos lá para as configurações aqui, ó, vamos clicar aqui. Como é que eu chego na memória cache dele? Eu venho aqui, ó, aí aqui em configurações, clica aqui em configurações. Depois que eu clico em configurações, tem aqui, ó, dados e armazenamento, o terceiro item de configuração. Clico aqui, dados e armazenamento, certo? Ele me dá aqui as suas opções. O uso do armazenamento, aqui o primeiro item. Clico aqui, pronto. Nessa tela aqui é onde eu tenho acesso à memória cache. O que é a memória cache, pessoal? É a memória que recebe todas as informações, né, que são enviadas por link, e quando você visualiza aquele link, que você baixa, seja uma música, uma foto, um vídeo, qualquer tipo de arquivo que você baixa, ele vem para essa memória cache, né? Memória cache significa memória temporária, certo? A memória temporária, que ela pode ser apagada no tempo que você quiser. Ou melhor, você pode também programar ela. Olha só, aqui em cima aqui, ó, manter as mídias. Aí você tem a opção aqui, ó, de 3 dias, de uma semana, de um mês ou sempre. Você pode deixar ele fixo, tá certo? Como a minha memóriazinha é mais ou menos, eu deixo ele uma semana. Ou seja, o que é que significa? De semana em semana, essa memória cache ela é apagada, tá certo? E eu posso fazer isso também manualmente. Como é que eu faço manualmente? Eu venho aqui, onde tem aqui, ó, armazenamento, eu dou um clique, ele me mostra aqui essa caixinha aqui, ó, tá certo? Onde tem a ocupação dessa memória cache. Ou seja, a minha memória cache está ocupando 2,4 GB no meu aparelho. E eu tenho aqui, ó, fotos, vídeos, documentos, e todos eles com a quantidade que está sendo armazenada, né? Ó, música, mensagens de voz e vídeo e outros arquivos. Então eu posso fazer a seleção aqui, ó, individual, tá certo? Ou posso selecionar todos e apagar.
Por exemplo, vai que eu quero conservar as fotos. Então, eu só quero apagar somente os vídeos e as mídias, né? Eu quero conservar a foto. Então, eu não marco a foto e seleciono os outros, né? Então, eu tenho aqui, ó, em relação aos outros, 2 GB, né? Eu não vou apagar agora porque, caso você queira apagar, é só selecionar e vir aqui embaixo, onde é aqui, ó, limpar cache. Você apertou aqui, ele limpa, deixa limpozinho o espaço da memória cache, no caso que eu estou aqui ocupando 2.4 GB. Eu não vou apagar porque a minha já está programada para apagar de semana em semana, tá certo? Então não vou mexer aqui. Ok? Então isso é um recurso. Eu chamo assim, eu digo que é a primeira configuração que a gente deve fazer dentro do Telegram, tá certo? É essa configuração de memória cache. Ok? Feita essa configuração, vamos para o recurso, vamos voltar aqui, para o recurso de mensagem salva, certo? Onde é que ele fica? Aqui nos 3 pontinhos, né? Esse recurso aqui, ó, onde tem uma bandeirinha aqui, ó, mensagens salvas. Então clicou aqui. Esse recurso é para que você possa salvar dentro do Telegram todos os seus arquivos, né? Eu fiz isso, né? De que maneira? Como o Telegram ele é multiplataforma, ou seja, eu tenho ele em todos os meus dispositivos, eu tenho ele no meu tablet, no meu celular, tenho ele no meu computador, no notebook, tem a forma desktop, tem várias formas. Então o que eu fiz? Tanto no notebook como no meu computador físico, o PC, tinha alguns vídeos, algumas fotos, algumas coisas que estavam armazenadas neles, né? Estava ocupando espaço. Então eu peguei todos esses vídeos, fotos, documentos, tudo. Eu peguei tudo e joguei aqui dentro, né? Do mensagem salva. Esse mensagem salvas é como se fosse um chat comigo mesmo, certo? Onde eu estou mandando, transmitindo mensagens, fotos, qualquer coisa, para mim mesmo. Então o que acontece? Eu transmiti tudo que eu tinha nos meus aparelhos, né? Notebook, celular, tablet, e eu armazeno aqui. Ou seja, quando eu quiser usar, ou seja, no celular, no tablet, no computador, é só eu vir aqui e baixar novamente. Tá certo? Baixar novamente. O interessante é que ele utiliza dos mesmos recursos que tem no grupo, né? O layout é o mesmo. Então aqui eu tenho as minhas mídias, ó. Aqui são todas as minhas fotos e os meus vídeos. É muita coisa, gente. Eu acho que eu estou dando um prejuízo aí muito grande no Telegram, viu? Porque tem muito vídeo aqui, tem vídeo aula, tem muito mesmo. Se eu for ficar aqui conversando com vocês aqui, eu vou ficar a manhã todinha e isso aqui não para de mostrar aqui, ó, tudo que eu tenho aqui, ó, tá certo? Ó. É muito vídeo mesmo, eu tenho muito vídeo mesmo eu tenho aqui, ó, que eu armazenei. As minhas videoaulas, tudo. E vídeos e fotos eu botei aqui pra cá. Arquivos, né, que são os arquivos que eu transmiti pra cá também, ó. Tá no meu computador, arquivo de teclado, de tudo. Todos os arquivos estão aqui, ó, meus arquivos. Ele separa por data, tá vendo? Janeiro, aqui em cima aqui, ó, janeiro, que foi transmitido em janeiro, em fevereiro. Então ele separa por data todos os arquivos, tá certo? Aqui são os links, ó, que eu armazenei, que eu achei links importantes, né? Com algumas dicas. Então eu transmito para cá, para caso eu queira utilizar posteriormente ou visualizar posteriormente. Então os links eu armazeno aqui. Os áudios, né? São algumas músicas, ó, que eu joguei para cá. E assim vai. Aqui é mensagem de voz, praticamente não tem. São algumas mensagens de voz que alguém manda para mim e eu armazeno aqui para não perder essas mensagens, tá certo? Então ele deixa aqui ó, bem bonitinho para mim, tá certo? E outra coisa, a qualquer momento que eu quiser procurar aqui um arquivo, é só vir aqui na lupa, tá certo? E digitar, aqui em cima. Ele vai me mostrando aqui, ó, vídeo, né, que são os vídeos, ó, tá vendo? São os vídeos, certo? Eu posso procurar aqui também como, deixa eu ver aqui, ó, aula. Então aqui são as minhas videoaulas, certo? Então você pode fazer uma busca dos arquivos que você tem, né, dos links. Só vir aqui na lupazinha, deixa eu voltar aqui. É só vir na lupa, clicar na lupa e digitar o que você procura dentro dos seus arquivos que você armazenou no Telegram. Tá certo? Então feito isso aqui, ó, você tem as mesmas características de layout, né, para você visualizar o que tem nessas mensagens salvas, tá certo? Tanto ela por extenso, como foi na questão de tempo, né? Na linha do tempo, aquela linha do tempo que foi transmitido, como também, se eu clicar aqui em cima, ele me mostra como se fosse uma estantezinha, né? Com as mídias, arquivos, links, áudios,
e assim sucessivamente, tá certo? Para buscar aqui também, consigo buscar aqui também do mesmo jeito, ó, é só clicar aqui e digital, aula. Clica na lupazinha aqui, ó, ele vai mostrar, existe de 1, aqui embaixo, ó, de 1 a 402 arquivos que mencionam a palavra aula. Então você apertando aqui, ele vai passando para mim, tá vendo? Aula 7, aula 5, português. Você pode colocar de diversas maneiras, como português, como modo, como matemática, certo? Então você, aqui é como você quiser. Ou seja, você consegue, além de armazenar, você consegue fazer uma busca futura, tá certo? Então esse é um recurso chamado de mensagens salvas, ok? Na verdade aqui nós deixamos duas dicas, né? As de mensagens salvas e deixamos a dica de configuração da memória cache. Para que o vídeo não fique muito comprido, ficarei por aqui e estarei mostrando outras dicas dentro do Telegram, ok? Fica com Deus e até a próxima. Olá pessoal, como é que eu faço a transmissão em mensagens salvas, né? Então vamos abrir aqui o Telegram. Vamos clicar aqui nos três pontinhos aqui à esquerda. Mensagens salvas, né? Então como é que eu transmito uma mensagem ou um arquivo para essa minha galeria aqui particular, né, de mensagens salvas? É só clicar no grupinho, né? Seleciona aqui o arquivo que eu queira, tá certo? Seja o vídeo, qualquer tipo de arquivo, certo? Então posso vir aqui na minha galeria, eu posso vir aqui em arquivos, tá certo? E lá no meu armazenamento, no meu cartão de memória, um exemplo. Vou lá no cartão de memória, eu quero salvar no Telegram algumas fotos, né? Então eu venho aqui, ó, seleciono aqui o que eu queira, certo? Eu quero botar aqui esses logos lá. Então, feito isso aqui, eu vou aqui, clico aqui em enviar, ó. Enviando, quando ele me envia todos os arquivos, ó, estou aqui fazendo aqui o upload dos arquivos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto, terminou. Os arquivos estão salvos, certo? Em mensagens salvas, lá no provedor do Telegram, certo? Então basicamente aqui é isso. Como é que eu faço a transmissão de qualquer tipo de arquivo, certo? É só clicar aqui no campinho, então transmito o arquivo, localização, e quando acontece mandando uma mensagem, um arquivo para outra pessoa, certo? Só que ao invés de mandar para uma pessoa através de um chat, de um grupo, de um canal, eu estou mandando para o próprio provedor, certo? E esse link fica direto no meu aparelho, certo? Uma vez que eu venha apagar esses arquivos aqui do meu aparelho, eles vão estar lá salvos, lá no provedor do Telegram. Ok? Então basicamente é isso aqui. Fica com Deus.